O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com a verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, mais do que todos os holocaustos e os sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousara perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, e ensinando-os dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devora as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disseram: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O sermão profético continua: o princípio de dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vestes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas essas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhe e começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora,
quando vós virdes a abominação do assolamento, qual foi predito pelo profeta Daniel. Estará onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de tua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tão qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem mais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, ajuntará seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua. A vigilância, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse aos porteiros que vigiassem. Vigiai, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos te ache dormindo. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando em Betânia, sentando-se à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrava o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Quebrando o vaso, ela lhe derramou sobre a cabeça aquele bálsamo. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-la aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tende os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta, para o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa,
Disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mas do fruto da vide até o dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.